Fala galera, e vamos hoje falar sobre o conjunto dos números racionais. Quem são, onde vivem, na aula de hoje. E sejam todos muito bem-vindos, eu sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão aqui no Matemática Fácil. Galera, hoje vos apresento o conjunto dos números racionais. Já temos aula aqui no canal falando dos números naturais, dos números inteiros, então se você perdeu, dá uma olhada aí abaixo. Mas antes de começar, né, já vai lá, sendo o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com a galera e vem comigo, vamos falar aqui sobre esse conjunto juntos, vamos decifrá-lo aqui passo a passo, ok? Primeiro de tudo, né, galera? O que é esse conjunto? Vamos voltar aqui para essa tela. Né? O conjunto dos números racionais, galera, ele é representado pela letrinha Q. Lembra, né, que todas as letras dos conjuntos, para representar os conjuntos, tem ali uma diferencinha, né? Só para a gente diferenciar das letras normais do nosso alfabeto, a gente faz ali uma pequena diferença nas letras. Essa letra, quando a gente vai escrever, né, quando a gente vai fazer ali no caderno, geralmente, a gente não consegue representá-la dessa forma, então geralmente a gente faz a letra Q normal com um tracinho aqui dentro da bolinha. Dessa forma também é aceitável para falar que é o conjunto dos racionais, tá? A gente já contou a história lá aqui do conjunto dos inteiros, veio da ideia da língua alemã e tal. E esse daqui, galera, por que é representado pela letra Q, esse conjunto? Esse daqui, galera, vem do inglês, né? Do inglês representando o quociente. E aí, do inglês quociente, a gente tem a palavrinha Quotient. né? Mais uma vez, né? A pronúncia desse carinha aí, a gente tem a palavra Quotient. ok? Então, tendo aí essa representação, galera, quociente, por quê? Vem da divisão de valores. Por quê? Dentro desse conjunto, a gente vai falar aqui no passo a passo, mas primeiramente, o que eu tenho dentro do conjunto dos racionais? Eu vou ter a representação de partes. A primeira ideia que a gente vem de partes são de frações, né? Então, as frações estão dentro desse conjunto? Sim. Como, por exemplo, 2/3, 1/2, 4/5. São frações. E como a gente já bem sabe, uma fração nada mais é do que a divisão, né? Do meu numerador pelo denominador. Então, vem dessa ideia do quociente. Posso ter minhas frações negativas também, sem problema algum, tá? Dentro desse conjunto, galera, além desses aqui, diferente, na verdade, dos outros conjuntos, eu não consigo representá-los escrevendo ali inicialmente todos. Porque, por exemplo, os naturais, nós aprendemos, né, que nos naturais eu tenho ali colocando 0, 1, 2, 3, reticências para continuar os meus valores. Os inteiros, a gente também consegue escrever ali, né, uma reticências, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 e continua. Ok. Diferente desses dois conjuntos iniciais, o conjunto dos racionais eu não consigo representar dessa forma, escrevendo pelo menos alguns elementos e colocando uma reticência. Por quê, galera? Quando eu pego ali uma reta numérica entre dois números qualquer, vamos supor que eu estou ali entre o número 0 e o número 1. Aí eu vou e divido ao meio. Imagine que está ao meio, tá? Então, o meio disso. 1/2. Ok. Essa parte, uma delas, eu vou e divido ao meio novamente. 1/4. Divido ao meio novamente. 1/8. E assim sucessivamente. É lógico que, visualmente, vai chegar um momento que a gente não vai conseguir ficar dividindo ao meio, ao meio, ao meio. Mas imagina que você faz aquele movimento de pinça, de zoom, né? Chegar assim na câmera, assim, aí, que nem você faz em uma foto, por exemplo, para ver se ficou lá bonitão, bonitona na foto. Dá aquele zoom e continua cortando e cortando e cortando aquela linha. Ou seja, entre dois valores, eu sempre vou conseguir partir ao meio novamente. Então, eu sempre vou ter ali um número no meio, ao meio, ao meio, e isso é infinito. Então, entre dois valores, eu tenho infinitos números. Então, por mais que pareça meio palpável, eu não posso escrever 1/2 e depois de 1/2 é 1/3. Não, entre 1/2 e 1/3, eu tenho infinitos números ali no meio, tá? Então, eu não vou conseguir representar com esse formato, esse conjunto.
Tá, professor, então como é que a gente vai escrever esse cara? Vamos conversando aqui, tá? Primeiro, vamos falar sobre os tipos de números que tem ali dentro. O que eu tenho ali entre esses caras? Primeiro de tudo, eu tenho os números naturais. Como assim, professor? Por quê? Se eu estou falando de fração, se eu escrevo lá, por exemplo, ó, 4 sobre 2, mas 4 dividido por 2 não é 2? E 2 é um número natural. Então aqui eu só o escrevi em forma de fração, mas os naturais vão estar dentro dos racionais? Sim, porque todo número natural eu consigo escrever ele como uma fração, certo? Quem mais que eu vou ter lá dentro? Eu vou ter também os números inteiros, que agora pensando na parte negativa. Eu tenho ali menos 6 sobre 3, por exemplo. Isso não dá menos 2? Menos 2 é um número inteiro, né? Ok. Então esse cara sim é um número inteiro. Então todo número inteiro eu consigo escrever ele como uma fração? Também. E aqui a gente vai ter outros caras que são, né, as frações, como eu já bem disse. Vou ficar aqui desse lado aqui, porque senão não vai dar para colocar todo mundo. E além das frações, e aí, professor, acabou todo mundo? Não. Eu vou ter números decimais, que são os números com vírgula. Dentre eles, galera, os decimais exatos. A gente já falou sobre eles aqui, mas vamos recordar, né? O que é um decimal exato? É todo número com vírgula que tem fim, que ele acaba. Por quê? Todo número decimal exato, ele veio de uma fração. Um exemplo disso. Eu tenho lá 1 sobre 2, mas se eu faço 1 dividido para 2, R$ 1 dividido para nós dois, isso não é 0,5? Bom, 0,5 é um exemplo de decimal exato? Sim. E ele veio de uma fração, né? Ele é gerado através de uma fração. Então, todo número decimal exato, 0,5, 0,12, 3,123, todos esses números que têm fim, não importa quantas casas decimais tenha, ele acaba, ele é um decimal exato, ele veio de uma fração, assim como esse exemplo que eu coloquei. Então, todos eles também estão dentro dos racionais? Também. E, além disso, a gente tem as dízimas periódicas. Também é um exemplo que a gente tem, né? Se eu vou lá na calculadora e coloco 1 dividido por 3, você vai achar 0,333333. Calculadora para ser um exemplo, né, galera? Mas o pessoal que dá matemática fácil não usa calculadora. O pessoal vai ali e faz na raça, faz na mão, na emoção, no papel. Então, toda dízima periódica, ou seja, aqueles números que têm período, que são infinitos, mas que tem alguém ali que repete, ele também veio de uma fração. Então, se ele vem de uma fração, ele também vai estar dentro dos racionais. Ok? Então, toda dízima periódica, 0,123, 123, 123, também está ali dentro? Também. E todas as dízimas periódicas. Ok? Então, nota, pessoal, o que a gente falou aqui. Ó, por mais que não esteja escrito como uma fração, o que aconteceu com essa galera? Eu posso escrever como fração, e essa é a jogada. Então, para a gente definir os números racionais, o conjunto, são os números que eles podem ser representados por fração. Ele tem que estar escrito como uma fração? Não. Basta ele poder ser representado como uma fração. Okay? Fração de números inteiros, sempre, né? Contanto que o denominador seja qualquer número diferente de zero. Como a gente bem sabe, né, eu não posso ter uma fração 2 sobre zero. Meu denominador não pode ser zero nunca. Isso não existe. Né? Já conversou sobre isso aqui no canal. Okay? Então, eu não posso ter esse tipo de fração. Qualquer outro número ali embaixo, ok, está liberado. Então, uma forma, digamos, formal da gente representar quem é meu conjunto dos naturais. Então, vou reescrever dessa forma aqui. Ó. E o meu conjunto Q, ele é do tipo A e B. A e B vão ser números, né? Onde o A pertence aos inteiros, então pode ser 1, 2, 3, 4, 5, qualquer número positivo, menos 1, menos 2, menos 3, qualquer número negativo, desde que esteja dentro dos inteiros. E o meu número B, o meu denominador, pode ser qualquer inteiro também, diferente do zero, né? Está nos inteiros não nulos. Então, uma forma de representar o nosso conjunto Q de forma formal, matematicamente, seria essa. Qualquer número que eu possa escrever na forma de fração, e o meu denominador não pode ser zero. Aqui é só através de notações, ok? Só para a gente se ligar aí. Esse tipo de conjunto, galera, a gente tem ali as classificações ou subconjuntos dos meus números racionais. A gente vai passar sobre elas aqui, tá?
Basicamente a mesma ideia dos naturais e dos inteiros, só para reforçar. Então, o que são nossos subconjuntos ou essas classificações? Quais são elas? Eu vou ter ali o seguinte, quando eu tenho um Q com um asterisco, em cima, isso é padronização, tá, galera? Eu não posso escolher aonde eu vou colocar, por que que é desse jeito, padronização dos livros, ok? Para eu, vocês e todos os livros colocarem no mesmo formato. Então, quando eu tenho esse Q com asterisco lá em cima, está falando que eu vou ter todo o meu conjunto dos racionais, todo mundo, só que lá dentro não tem o zero. Então eu tenho lá várias e várias frações. O que eu não posso ter? Eu não posso ter o número zero. Ah, professor, mas o número zero estava dentro ali também? Estava. Por exemplo, se eu tivesse lá o 0/2. Isso é zero. É um exemplo. Né? Então, isso daqui vai estar dentro desse conjunto, Q com asterisco? Não. Dentro do meu Q, ele pertence. Okay. Dentro com o Q com asterisco, eu posso ter qualquer fração, qualquer um dos números que a gente falou, menos o número zero. O número zero não pode estar lá. Okay? Notação lá, quando eu tenho um Q com um maisinho embaixo. Aqui ficou meio na frente, tá? Mas esse Q é com o mais escrito aqui embaixo, sinalzinho embaixo. Está representando o quê? Todos os meus racionais, e ele está composto ali pelo zero e os positivos, ou seja, do zero em diante, todos os números eu posso colocar. Então, quem que eu tirei dali? Eu tirei só os números negativos. Okay? Zero e os positivos, ok. O que mais pode acontecer? O contrário, né? O meu Q com o menuzinho. Então, do zero, pegando os negativos, ok, está dentro do nosso subconjunto. Né? São os racionais não positivos. Os outros, né, falando os nomes ali, eram os racionais não negativos. Os racionais não positivos, eu estou pegando do zero em diante, né? Se eu tivesse ali uma reta numérica. O zero entra e todos os números, todos os números negativos entram. Os positivos estão fora do meu conjunto. Tá? Os racionais, agora fazendo junção, né? Positivos. Então eu tenho ali, eu tenho o meu mais e o asterisco. Então eu estou pegando agora só os positivos. O zero também não entra. Então quem que eu joguei fora? Eu tirei ali os negativos e o zero. Tá? Então, ó, o asterisco com o sinal de mais, eu tenho a junção de duas ideias que a gente já falou. Né? Então quem vai estar dentro desse subconjunto? Só os meus números positivos desse conjunto. Então tirei o zero e tirei toda a galera negativa. E para fechar, a gente tem os racionais negativos. Eu tenho o asterisco para tirar o zero e o menuzinhos para falar que eu tirei os positivos. Então aqui eu estou falando que quem serve? Apenas os números negativos dos racionais. O zero e os positivos não entram dentro disso daqui, ok? Operações e outras definições, galera, a gente vai falando aí em outras aulas que a gente já tem aqui dentro do canal, ok? Vejo vocês numa próxima aula. Até lá!